Olá, irmãos, olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá na cultura judaica, como Pentateuco na cultura cristã. E você já é nosso convidado, você que é nosso convidado, seja bem-vindo à nossa transmissão. E nós temos aproveitado a oportunidade para ler o livro de Levítico. Então, são cinco primeiros livros da Bíblia, e nós temos aproveitado essa oportunidade todos os sábados para estar aqui com você, para podermos fazer a leitura da Palavra de Deus. E eu quero, já de pronto aqui, pedir perdão para vocês, porque na semana passada nós não pudemos fazer a transmissão, tendo em vista que nós tivemos um pequeno problema na nossa internet. E eu fiquei sem sinal e não tive condições de fazer a nossa transmissão. Mas agora nós já estamos aqui com todo o gás. Queremos te saudar. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, de forma que esse canal possa continuar pregando a palavra de Deus. Nós temos um único objetivo, que é ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Então, vamos fazer a nossa oração inicial para que possamos iniciar a nossa leitura comentada dos textos da palavra de Deus no dia de hoje. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, por mais esta oportunidade que temos, ó Deus, de pregar a tua palavra, de fazer a leitura da tua palavra aqui neste canal. Deus querido, nós te agradecemos, todos aqueles que estão conosco, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que vão assistir esta transmissão no decorrer dos dias, dos anos, e que esta mensagem encontre guarida, encontre lugar nos seus corações. Essa é a nossa oração que fazemos agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos então começar a nossa leitura dos textos da Palavra de Deus, ali dos 5 primeiros livros. Torá para a cultura judaica, Pentateuco na cultura cristã. E nós estamos fazendo a leitura hoje da porção que vai do capítulo 12 até o capítulo 15 do livro de Levítico. Como eu tenho dito, o livro de Levítico ele é um livro que não é muito lido pelos cristãos, mas ele contém lições esplêndidas para as nossas vidas. E nós precisamos explorar o que tem no livro de Levítico, que é bom para o nosso conhecimento, que é bom para aquilo que nós temos de interação com a palavra de Deus. Então, vamos à leitura do livro de Levítico. Deixa somente eu fazer uma situação aqui. Só um minuto.
Vamos iniciar a leitura, então, do livro de Levítico, no capítulo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Adonai disse a Moshe: Fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá, quando ela se encontrar no período menstrual. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Desculpa. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Ela esperará mais 33 dias para ser purificada do sangue. Não deve tocar em nenhum objeto sagrado ou dirigir-se ao santuário até que o período de purificação tenha terminado. Se ela, porém, der à luz uma menina, será impura por 2 semanas, como no período de Nidá, e esperará outros 66 dias para ser purificada do sangue. Quando os dias de purificação tiverem terminado por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao Cohen, ou seja, ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de até 1 ano para a oferta queimada e um pombinho ou pombo para a oferta feita pelo pecado. Ele os oferecerá diante de Adonai e fará expiação por ela. Assim, ela será purificada da emissão de sangue. Esta é a lei para a mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se ela não puder pagar pelo cordeiro, pegará 2 pombas ou 2 pombinhos, um ou uma para a oferta queimada e o outro ou a outra para a oferta pelo pecado. O Cohen, ou seja, o sacerdote, fará expiação por ela e ela será pura. Vamos fazer uma interpretação, vamos fazer um comentário aqui a respeito desse trecho que acabamos de ler. Então, nós temos a questão do capítulo 12 ter as orientações a respeito da purificação da mulher quando ali ela deu à luz a uma criança. E é dito no texto que esta purificação ela é semelhante a Nidá. O que é Nidá? Nidá é aquele período em que a mulher tem ali os seus costumes, período de regras das mulheres. Então, da mesma forma que seria feito no período da Nidá, ela teria que ficar isolada para naquele período de 33 dias, se fosse um menino, e 66 dias, se fosse uma menina. Então, ela deveria ficar separada para poder fazer esta purificação. E esta purificação tem a ver com a mulher, não tem a ver com a criança. A gente vai ver isso mais na frente, a questão dessa purificação tendo a ver com uma mulher, a purificação por ela. E isso, pessoal, tem a ver com a questão de saúde. Eu gosto sempre de lembrar que naquele período eles estavam no deserto. Essas eram orientações para pessoas que estavam no deserto, milhares de pessoas no deserto. E tinha a necessidade de um resguardo para fins de saúde e de contaminação. Então, o sangue que saía do corpo da mulher era um sangue, praticamente um sangue morto. Né? A partir do momento que a criança nascia, aquele sangue perdeu a sua funcionalidade. Então, eles tinham essa questão de fazer com que esta mulher ficasse separada, se fosse em caso de menina, 66 dias, se fosse caso de menino, 33 dias,
até que cessasse essa purificação. Depois nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre esta questão. Vamos continuar a nossa leitura. Capítulo de número 13. Então, capítulo 13. No capítulo 13, nós temos Adonai dizendo a Moshe e a Aaron. Então, Deus dizendo a Moisés e a Arão: se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou mancha brilhante, que poderia transformar-se em tsaraat, deverá ser levado a Aharon, o Cohen, ou a um dos seus filhos, os Kohanim. O Cohen examinará a ferida em sua pele. Se o pelo na ferida tiver embranquecido e a ferida aparentar mais profundidade que a pele, trata-se de tsaraat. Depois do exame, o Cohen o declarará impuro. Se a mancha brilhante em sua pele for branca, mas não aparentar mais profundidade que a pele, e o pelo não tiver embranquecido, o Cohen o isolará por 7 dias. No 7º dia, o Cohen o examinará outra vez, e se a ferida se mantiver com a aparência anterior e não tiver aumentado sobre a pele, o Cohen o isolará por mais 7 dias. No 2º dia, o Cohen examinará outra vez e, se a ferida tiver encolhido, sem se estender sobre a pele, o Cohen o declarará puro. Trata-se apenas de uma casca de ferida. Por isso, ele lavará suas roupas e será puro. No entanto, se a casca de ferida se espalhar sobre a pele, depois do exame do Cohen e de ter sido declarado puro, ele se deixará examinar outra vez pelo Cohen. O Cohen examinará, e se vir que a casca se espalhou por sobre a pele, ou por sua pele, o Cohen o declarará impuro. Trata-se de tsaraat. Se a pessoa tiver tsaraat, será levada ao Cohen. O Cohen a examinará, e se perceber a existência de um inchaço branco na pele, que embranqueceu o pelo, e carne viva no inchaço, então trata-se de tsaraat, crônica na pele, e o Cohen a declarará impura, não a isolará, pois já se sabe que está impura. Se a tsaraat espalhar-se sobre a ferida ou sobre toda a pele, de modo que, tanto quanto o Cohen enxerga, a pessoa com tsaraat possui feridas em todas as partes do corpo, da cabeça aos pés, então o Cohen a examinará, e se vir que a tsaraat lhe cobriu o corpo todo, declarará a impureza da pessoa com as feridas, pois elas embranqueceram e ela está pura. No entanto, se algum dia nela aparecer carne viva, será impura. O Cohen examinará a carne viva e a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de tsaraat. Entretanto, se a carne viva embranquecer outra vez, a pessoa deverá dirigir-se ao Cohen. O Cohen a examinará, e se perceber que as feridas embranqueceram, o Cohen declarará pura a pessoa com as feridas, ela é pura. Nós vemos aqui que as nossas traduções colocaram tsaraat como lepra. Só que a lepra, na nossa visão hoje, é totalmente diferente da tsaraat. Então, a tsaraat, ela tinha uma característica que, como está falando aqui, ela provocava ali um inchaço na pele, né? Às vezes embranquecia, às vezes dava carne viva. Então, era diferente da lepra que nós conhecemos hoje. Então, a Bíblia, ela para sentido, para efeito de
de compreensão melhor para nós, acabou colocando a tradução de Tsaraat como se fosse lepra. Mas é uma doença diferente. Não existe mais a Tsaraat nos nossos dias. Se a pessoa tiver sobre a pele um abscesso que desaparecer, de tal forma que, em lugar do abscesso, haja um inchaço branco ou uma mancha brilhante avermelhada, deverá mostrá-lo ao Cohen. O Cohen o examinará e, se perceber que está mais aprofundado que a pele e o pelo tiver embranquecido, o Cohen a declarará impura. A doença de Tsaraat surgiu no abscesso. Todavia, se o Cohen a examinar e não vir nenhum pelo branco e não for mais profundo que a pele, e tiver encolhido, o Cohen isolará por 7 dias. Se ele se tiver espalhado sobre a pele, o Cohen a declarará impura. Trata-se da doença. No entanto, se a mancha brilhante permanecer onde se encontrava e não se espalhar, trata-se da cicatriz do abscesso e o Cohen a declarará pura. Ou se alguém tiver sobre a pele uma queimadura causada pelo fogo e a carne atingida pela queimadura tornar-se uma mancha brilhante, avermelhada ou branca, o Cohen a examinará. Se vir que o pelo da mancha embranqueceu e aparenta mais profundidade que a pele ao redor dela, trata-se de Tsaraat, ela surgiu na queimadura. E o Cohen declarará a pessoa impura. Trata-se de uma ferida da Tsaraat. Entretanto, se o Cohen a examinar e não vir nenhum pelo branco na mancha brilhante, e não estiver mais aprofundada que a pele ao redor, e parecer estar encolhendo, o Cohen a isolará por 7 dias. No 7º dia, o Cohen a examinará. Se ela tiver se espalhado sobre a pele, o Cohen a declarará impura. Trata-se da ferida de Tsaraat. No entanto, se a mancha brilhante permaneceu onde estava e não aumentou sobre a pele, e parecer estar encolhendo, trata-se de um inchaço devido à queimadura. O Cohen a declarará pura, pois se trata apenas de uma cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou um homem na barba, o Cohen examinará a ferida. Se ele vir que ela aparenta ser mais profunda que a pele ao redor, com um pelo fino e amarelo nela, o Cohen declarará a pessoa impura. Trata-se de uma área com crosta, Tsaraat na cabeça ou barba. Se o Cohen examinar a área atingida pela crosta e perceber que ela não aparenta mais profundidade que a pele ao redor, sem nenhum fio preto nela, então o Cohen isolará por 7 dias a pessoa com a área atingida pela crosta. No 7º dia, o Cohen examinará a ferida e, se vir que a área com crosta não se espalhou e que ela não possui nenhum pelo amarelo e que a área da crosta não é mais profunda que a área ao redor, a pessoa será raspada, com exceção da área da crosta. O Cohen a examinará por mais 7 dias. No 7º dia, o Cohen examinará a área com a crosta. Se vir que a área com a crosta não se espalhou sobre a pele e não parecer mais profunda que a pele ao redor, o Cohen declarará a pessoa pura, lavará suas roupas e será pura. No entanto, se a área da crosta aumentar após a purificação, o Cohen a examinará. Se ele vir que a área da crosta aumentou sobre a pele, o Cohen não deve procurar o pelo amarelo. A pessoa está impura. Todavia, se a aparência da área da crosta não se alterar e crescer nela um pelo preto, a área da crosta está curada. A pessoa será pura e o Cohen a declarará pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brilhantes na pele, manchas brancas brilhantes, o Cohen examinará a pessoa. Se ele vir que as manchas brilhantes sobre a pele são brancas, mas sem brilho, trata-se apenas de uma erupção surgida sobre a pele. Ela será pura. Se o cabelo de um homem cair do couro cabeludo, ele é calvo, mas está puro. Se o cabelo tiver caído da parte da frente da cabeça,
ele possui anticalva, mas está puro. Se, no entanto, sobre a calva do couro cabeludo ou da testa houver uma ferida avermelhada, trata-se do surgimento de tsaraat sobre a calva do couro cabeludo ou da testa. Então, o Cohen o examinará. Se ele perceber a existência de um inchaço avermelhado sobre qualquer uma das regiões calvas, assemelhado a tsaraat no restante do corpo, este homem estará com tsaraat, é impuro. O Cohen o declarará impuro, a ferida está em sua cabeça. Quem tem feridas de tsaraat vestirá roupas rasgadas e deixará o cabelo desgrenhado. Cobrirá o lábio superior e gritará: impuro, impuro. Enquanto ele tiver as feridas, será impuro. Por ser impuro, viverá em isolamento, morará fora do acampamento. Quando a tsaraat infectar uma peça de roupa, de lã ou de linho, fios ou peças de linho, lã ou couro, ou um objeto feito de couro, e a mancha da roupa, do couro, dos fios, do tecido ou objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, trata-se de contaminação de tsaraat e será mostrada ao Cohen. O Cohen examinará a mancha e isolará o utensílio contaminado por 7 dias. No 7º dia, ele examinará a mancha. Se a mancha tiver aumentado sobre a roupa, os fios, o tecido ou o couro, qualquer objeto, a contaminação é tsaraat contagiosa. A roupa é impura. Ele queimará a roupa, os fios, os tecidos de lã ou linho, ou qualquer objeto de couro em que aparecer a contaminação, pois se trata de tsaraat contagiosa. O objeto será queimado por completo. Entretanto, se no momento em que o Cohen fizer o exame, perceber que a contaminação não se estendeu sobre a roupa, os fios, o tecido ou objeto de couro, o Cohen ordenará a lavagem e o isolamento do utensílio com a contaminação por mais 7 dias. O Cohen o examinará após a lavagem da mancha, e se vir que a mancha não mudou de cor, ainda que a mancha não tenha aumentado, é impura. Ele a queimará por completo. Está estragada, quer a mancha esteja do lado de fora, quer do lado de dentro. Se o Cohen examinar e vir que a mancha diminuiu após a lavagem, arrancará a mancha da roupa do couro. Se o Cohen a examinar e vir que a mancha diminuiu após a lavagem, arrancará a mancha da roupa, do couro, dos fios ou tecidos. Se ela permanecer outra vez na roupa, nos fios, tecido ou no objeto de couro, é contagiosa. Ele queimará por completo o utensílio que tinha a mancha. Contudo, se a contaminação tiver sumido da roupa, dos fios, tecidos ou do objeto de couro que foi lavado, lave-a então pela 2ª vez e será pura. Esta é a lei concernente às contaminações por tsaraat, em roupa de lã ou linho, em fios, tecido ou qualquer objeto de couro, quando declará-lo puro e quando declará-lo impuro. Vamos comentar mais um trechinho antes de nós passarmos aqui para o capítulo de número 14. Então, pessoal, essas leis, elas são leis que vêm para dar uma orientação a respeito de impureza. A questão aqui é impureza. Lembrando sempre que as nossas orientações para a leitura desse texto de Levítico é saber que Deus é santo, Deus é puro, e Ele quer que o seu povo seja santo, seja puro. Então, ele está buscando aqui uma forma de mostrar que existem questões de impureza que é necessário que o povo esteja buscando. Nós vamos falar mais à frente a respeito destas questões, a respeito da impureza que é falada aqui.
Nesse caso aqui, no capítulo 13, o que nós temos são orientações a respeito da Tsaraat. Entretanto, a tradução do termo em hebraico, eu já falei de Tsaraat, foi incorretamente traduzido por lepra, porque a hanseníase é a doença de todo o corpo humano, enquanto a Tsaraat ela podia afetar até vestimentas e até as casas, né, como nós vimos aqui. Neste caso, é um consenso entre os historiadores de que se trata de uma doença caracterizada pela aparição de feridas ou erupções na pele. E as diversas formas da doença poderiam aparecer são discriminadas aqui neste capítulo. Então, nós vemos aqui várias formas de se aparecer a Tsaraat, que não era, como eu falei anteriormente, não era lepra, era uma outra doença. Tá? Isso aqui é importante. E no capítulo, no versículo 47, nós temos ali as orientações com respeito à contaminação das roupas. Tá? Quem era o responsável por verificar essa contaminação, bem como a sua purificação, era o sacerdote. E por isso nós vemos, em alguns momentos, Jesus, quando está curando as pessoas, ele manda que elas estejam indo ao sacerdote. Porque o sacerdote era a figura responsável por declarar se aquela pessoa estava curada, estava pura ou estava impura. Por isso que Jesus ele faz mostra essa questão, cura e fala, vai lá e se mostra ao sacerdote. O sacerdote vai declarar essa pessoa pura ou impura. Vamos continuar aqui a nossa leitura agora no capítulo número 14. Vamos ver o que temos aqui no capítulo 14 para que a gente possa continuar a nossa leitura. Então, capítulo 14. Capítulo 14 aqui do nosso livro de Levítico. Adonai disse a Moshe. Adonai é o Deus Supremo. Os judeus eles não pronunciam o nome de Deus. Então, Adonai é uma palavra que substitui a escrita e a fala do nome de Deus. Moshe é Moisés em hebraico. Então, Adonai disse a Moshe, capítulo 14 de Levítico, esta é a lei concernente à pessoa afligida com Tsaraat no dia da sua purificação. Ela será levada ao Cohen, e o Cohen sairá do acampamento e a examinará ali. Se ele vir que as feridas da pessoa afligida com Tsaraat foram curadas, ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, tecido escarlate e das folhas de suco. O Cohen ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate ou isopo, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto, sobre a água corrente. E aspergirá 7 vezes a pessoa a ser purificada da Tsaraat. Em seguida, libertará o pássaro vivo em um campo aberto. A pessoa que será purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará na água da tenda por 7 dias. Se banhará na água. Então ela será pura. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda por 7 dias. No 7º dia, raspará todo o cabelo da cabeça, também a barba e as sobrancelhas. Raspará todos os pelos, lavará as roupas e banhará o corpo em água e será puro. Aqui nós temos as orientações com respeito ao dia da purificação. Então, os outros dias eram dias comuns, eram dias normais. A pessoa se percebia que estava doente, ia até o sacerdote. Aqui é como aconteceria no dia da purificação, ou seja, a pessoa foi considerada curada, então agora como que ela vai fazer para se tornar pura? Aqui estão as orientações aqui neste capítulo. Versículo 10. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano, sem defeito,
e 7 litros de farinha pura para oferta de grãos, amassada com azeite de oliva, e um terço de 1 litro de azeite de oliva. O Cohen, que realiza a purificação, apresentará a pessoa a ser purificada com esses itens diante de Adonai, à entrada da tenda do encontro. O Cohen pegará um dos sacerdotes, o Cohen pegará um dos cordeiros e oferecerá como oferta pela culpa com os 2 terços de litro de azeite de oliva. Depois, os moverá como oferta movida perante Adonai. Ele matará o cordeiro no lugar do santuário, apontado para sacrificar a oferta pelos pecados e as ofertas queimadas, porque a oferta pela culpa pertence ao Cohen, bem como a oferta pelo pecado. Ela é especialmente sagrada. O Cohen pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Em seguida, o Cohen pegará um pouco dos 2 terços de litro de azeite de oliva e o derramará na palma de sua mão esquerda. Mergulhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e aspergirá o azeite com o dedo 7 vezes diante de Adonai. A seguir, o Cohen porá um pouco do azeite que sobrou em sua mão no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar de sua mão direita, no polegar de seu pé direito e no sangue da oferta pela culpa. Por fim, o Cohen porá o restante do azeite em sua mão sobre a cabeça da pessoa a ser purificada, e o Cohen fará expiação por ela diante de Adonai. O Cohen apresentará a oferta pelo pecado e fará expiação pela pessoa ser purificada por causa da sua impureza. Depois disso, matará a oferta queimada. O Cohen apresentará a oferta queimada e a oferta de grão sobre o altar. Assim, o Cohen fará expiação por ela, e ela será pura. Se for pobre, versículo 21, e não tiver condições de apresentar outra coisa, pegará um cordeiro como oferta movida pela culpa para fazer a expiação por ele. 276 gramas de farinha pura amassada com azeite de oliva para a oferta de grãos. 1 terço de litro de azeite de oliva e 2 pombas ou 2 pombinhos, segundo o que puder pagar. Um para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta queimada. No 8º dia, ele os trará ao Cohen para sua purificação, à entrada da tenda do encontro diante de Adonai. O Cohen pegará o cordeiro da oferta pela culpa e 1 terço de litro de azeite de oliva, e os moverá como oferta movida perante Adonai. Ele matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar de sua mão direita e no polegar de seu pé direito. O Cohen pegará um pouco do azeite de oliva e o derramará na palma da própria mão esquerda e aspergirá 7 vezes com sua mão direita um pouco do azeite que está em sua mão esquerda diante de Adonai. Porém, porá um pouco do azeite em sua mão no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar de sua mão direita, no polegar de seu pé direito, no mesmo lugar do sangue da sua oferta pela culpa. Por fim, o Cohen porá o restante do azeite de sua mão sobre a cabeça da pessoa a ser purificada, para fazer expiação por ela diante de Adonai. Tudo o que os seus meios lhe permitissem. Um como oferta pelo pecado e outro como oferta queimada. Com a oferta de grãos, assim, o Cohen fará expiação diante de Adonai pela pessoa ser purificada. Esta é a lei para a pessoa com feridas de Tzaraat, caso não possa pagar pelos elementos comuns de sua purificação. Então não havia desculpa. Ah, eu já estou purificada, mas não tenho dinheiro para poder pagar a oferta da minha purificação. Não tem problema. Existe uma forma bastante barata, simples, que a pessoa podia pagar pela sua purificação. Olha só quanto trabalho dava para se purificar. Um Deus santo exige que os seus servos sejam santos.
E tudo isso era necessário para que a pessoa pudesse se apresentar diante de Adonai pura. Olha só o quanto a obra de Cristo foi benéfica e nos livrou de todas estas questões, de ter que fazer tudo isso para se purificar diante de Deus, para se apresentar diante dele. Versículo 33 do capítulo 14 de Levítico. Adonai disse a Moshe e a Aharon: quando tiverem entrado na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, eu porei uma contaminação de Tsaraat em uma casa da terra que vocês possuírem. O dono da casa virá e dirá ao corrente: parece-me que há uma contaminação na casa. O corrente ordenará o esvaziamento da casa antes de continuar inspecionando a contaminação, para que todos os objetos da casa não se tornem puros. Depois disso, o corrente entrará e inspecionará a casa. Ele examinará a contaminação e, se perceber que a contaminação está nas paredes da casa, com depressões esverdeadas ou avermelhadas, aparentemente mais profundas que a superfície da parede, ele sairá da casa pela porta e selará a casa por 7 dias. O corrente virá outra vez no 7º dia e examinará a casa. Se vir que a contaminação estendeu-se pelas paredes, ordenará a retirada das pedras infectadas e as lançará em algum lugar impuro fora da cidade. Em seguida, mandará raspar o interior da casa por dentro, e o reboco raspado será descartado fora da cidade, em um lugar impuro. Por fim, outras pedras serão assentadas no lugar das primeiras pedras, e outro reboco será usado para revestir a casa. Se a contaminação voltar a surgir na casa após a remoção das pedras e da raspagem e do revestimento da casa, o corrente entrará nela e a examinará. Se vir que a contaminação estendeu-se pela casa, trata-se de tsaraat, contagiosa na casa. Ela é impura. A casa será demolida e as pedras, o amadeiramento e o reboco serão retirados da cidade, levados a um lugar impuro. Além disso, quem entrar na casa enquanto ela estiver selada será impuro até a tarde. Quem se deitar ou comer na casa deverá lavar as suas roupas. Se o corrente entrar, examinar e vir que a contaminação não se estendeu pela casa desde o revestimento, declarará a casa pura, pois a contaminação está curada. Para purificar a casa, ele pegará 2 pássaros, madeira de cedro, tecido escarlate e folhas de isopo. Matará um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente. Pegará a madeira de cedro, o isopo, o tecido escarlate, o pássaro vivo, e os mergulhará no sangue do pássaro morto sobre a água corrente e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue do pássaro, a água corrente, o pássaro vivo, a madeira de cedro, o isopo e o tecido escarlate. Contudo, soltará o pássaro vivo fora da cidade em um campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ela será pura. Esta é a lei para todos os tipos de feridas de tsaraat, para a área com crosta, para tsaraat da roupa e na casa, em um inchaço, em uma casca de ferida e em uma mancha brilhante, a fim de determinar sua pureza e impureza. Esta é a lei concernente a tsaraat. Vamos dar mais uma parada e para a gente voltar aqui no capítulo 15 para o nosso comentário. Pessoal, nós vimos aqui várias questões e eu volto a enfatizar que estas questões elas foram feitas única e exclusivamente para que o homem daquele tempo pudesse, o adorador daquele tempo, pudesse se achegar na presença do seu Deus puro. Ele pode ter, como nós vimos na primeira aula a respeito da purificação, esta doença de Tsaraat pode ter chegado porque ele falou alguma coisa, porque ele fez alguma coisa que não foi legal, ou seja, ele está errado diante de Deus, então ele precisa se purificar. Só que essa purificação tinha todo este processo trabalhoso. O sacerdote tinha muito trabalho. E
nós, graças a Deus, fomos libertos disso por causa da obra de Jesus Cristo. Então, olha só como é bom a gente ler a Bíblia e ter essa certeza, ter essa visão de que falar a respeito de purificação tem a ver com a obra de Cristo. E nós hoje não precisamos fazer nada disso que estamos lendo aqui. Mas é bom saber como era, como acontecia, para que nós demos valor à obra de Cristo, demos valor à salvação oferecida por Ele. Algumas coisas que nós vimos aqui, o sacerdote, ele tinha esse trabalho. E essas orientações, elas iam para a contaminação do corpo, no meio do povo, a contaminação dos objetos, das vestimentas e das casas. Tudo podia ser afetado pela Saraat. E hoje a gente vê até algumas pessoas fazendo isso, né? Purificando suas roupas, ungindo as roupas, ungindo a casa. Tem algum sentido hoje para a gente? Só se a obra de Cristo estiver inválida. Se a obra de Cristo está valendo ainda, isso não tem sentido para nós. Nenhum legalismo, nenhuma prática da lei nos traz a purificação. O único que traz purificação para nós hoje é o sacrifício de Jesus. Vamos continuar lendo o capítulo 15, agora de Levítico. Capítulo 15 de Levítico, que diz para nós: Disse Adonai a Moshe e a Aharon, Moisés e Arão: Diga ao povo de Israel, quando qualquer homem tiver fluxo de seu corpo, o fluxo é impuro. O fluxo é impuro, não importa se ele continua ou tenha cessado. Trata-se de impureza. Toda cama em que a pessoa com fluxo se deitar é impura. E tudo que puser sobre ela é impuro. Quem tocar na cama lavará suas roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Quem se sentar sobre qualquer coisa em que se sentou a pessoa com fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Quem tocar no corpo da pessoa com fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Se a pessoa com fluxo cuspir em quem está puro, este lavará suas vestes e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Todo selim sobre o qual a pessoa com fluxo montar será impuro. Quem tocar em qualquer coisa que esteve debaixo dela será impuro até a tarde. Quem carregar estas coisas lavará suas roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Se a pessoa com fluxo não lavar as suas mãos em água antes de tocar em alguém, essa pessoa lavará suas vestes e se banhará em água. Estará impura até a tarde. Se a pessoa com fluxo tocar em uma panela de barro, ela será quebrada. Se tocar em uma vasilha de madeira, ela será lavada com água. Quando a pessoa com fluxo conseguir se livrar dele, contará 7 dias para a sua purificação. Em seguida, lavará as roupas e banhará o corpo em água corrente. Depois disso, será pura. No 8º dia, pegará para si 2 pombas ou 2 pombinhos. Irá à presença de Adonai, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao Corém. O Corém os oferecerá uma como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. Assim, o Corém fará expiação pela pessoa diante de Adonai por causa do fluxo. Se um homem tiver um fluxo seminal, banhará o corpo todo em água, estará impuro até a tarde. Qualquer roupa ou couro em que houver sêmen será lavada com água, é impura até a tarde. Se um homem for para a cama com uma mulher e mantiver relações sexuais, os dois deverão lavar-se em água, serão impuros até a tarde. Se uma mulher tiver um fluxo e o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de nidar por 7 dias. Quem tocar nela será impuro até a tarde. Tudo em que ela deitar ou se sentar no estado de nidar será impuro. Quem tocar na cama dela lavará as suas roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Quem tocar em qualquer coisa em que ela se sentou, lavará as roupas e se banhará em água.
será impuro até a tarde. Quer esteja sobre a cama, quer sobre algo em que ela se sentar ou tocar nela, estará impuro até a tarde. Se um homem for para a cama com ela, e seu fluxo menstrual tocar nele, ele estará impuro por 7 dias, e toda a cama em que ele se deitar será impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do seu período menstrual, ou se o fluxo durar além do normal por o seu período, em todo o tempo em que houver o fluxo impuro, ela estará como se estivesse no estado de nidar. É impura. Toda cama em que ela se deitar, enquanto tiver o fluxo, será para ela como uma cama que usou durante o seu período de nidar. E tudo em que ela se sentar será impuro, com impureza semelhante à do seu período de nidar. Quem tocar nisso será impuro, lavará suas roupas e se banhará em água, será impuro até a tarde. Se ela se ela tiver passado pelo período do seu fluxo, contará 7 dias. Depois disso, será pura. No 8º dia, pegará 2 pombas ou 2 pombinhos e os levará ao Cohen, à entrada da tenda do encontro. O Cohen apresentará um como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. Assim o Cohen fará expiação por ela diante da Adonai por causa do fluxo impuro. Desse modo, vocês separarão o povo de Israel de sua impureza, para que não morra no estado de impureza pela contaminação do meu tabernáculo que está ali com vocês. Esta é a lei para a pessoa com fluxo, para o homem com fluxo seminal, que o torna impuro, para a mulher em nidar, durante seu período menstrual, para a pessoa, homem ou mulher, com algum tipo de fluxo, e para o homem que mantém relações sexuais com a mulher, que está impura. Bom, chegamos ao final da nossa leitura. Então, agora eu quero fazer as nossas considerações a respeito do que foi lido para a nossa edificação. Esse é o objetivo aqui. Nesse capítulo 15, nós tivemos aí as orientações sobre a purificação da mulher e do homem em diversos casos relacionados à saúde de ambos, principalmente dos fluxos de qualquer espécie e dos ciclos menstruais da mulher. Agora, como nós podemos, de uma forma geral, interpretar tudo isso que nós lemos? É um texto bastante longo, bastante complicado na sua interpretação, bastante fora do nosso contexto, mas muito dentro do contexto daquela época que as pessoas precisavam fazer todo esse cerimonial para estar puros, para ir ao templo para adorar. Imagine se hoje nós tivéssemos que, amanhã é domingo, né? Nós tivéssemos que fazer tudo isso para poder adentrar nas nossas igrejas. Olha só o quanto Deus em Cristo foi misericordioso conosco e nos tirou essa possibilidade, nos deixou livres de termos esta situação. Vamos ver então aqui, no capítulo de número 12. No capítulo de número 12, nós temos a preocupação de Deus com a purificação por causa do sangue. E esta questão nós precisamos verificar essa possibilidade. Só um minuto aqui, deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ajustar uma situação aqui, pessoal. Só um momento para não acontecer um problema. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Não saia daí. Sai daí que eu estou voltando. Pronto. Estava resolvido aqui. Então, capítulo 12. Purificação da mulher, versículo 4, por causa de sangramento ocorrido durante o parto, seja menino ou menina. Isso nós vimos aqui no capítulo 12. No capítulo 15, nós temos aí a purificação da mulher por causa do sangramento do ciclo menstrual que ocorre todos os meses. Então, o sangue era uma forma determinada por Deus para fazer a expiação pelo pecado. Nós já vimos isso, que todos os sacrifícios envolviam sangue.
Neste caso aqui, este sangue não estava mais vivo, era um sangue morto. E o sangue morto não serve para purificação. Por isso, esse sangue que era derramado nessas ocasiões deveria ser considerado um sangue impuro e deveria ser descartado. E a pessoa que teve contato com este sangue também se tornava impuro, porque era um sangue morto. Tá? Então, olha só a preocupação de Deus com respeito a essa contaminação com o sangue considerado sangue morto. A segunda observação que nós podemos fazer é a preocupação de Deus com a purificação da pele. Como nós falamos, a tsaraat era um tipo de doença de pele que era diagnosticada por um sacerdote ou por um médico. E por que havia necessidade de ser um sacerdote? Porque poderia ser um pecado. Aquela tsaraat poderia ser um pecado que aquela pessoa cometeu, e aí a consequência desse pecado vinha através dessa contaminação ou desse tipo de doença. Então era comum pessoas perceberem manchas na pele e lembrarem-se de que havia um pecado. Principalmente porque maledicência, assassinato, adultério, falso testemunho, orgulho, roubo, avareza. E há um caso que foi narrado lá em Êxodo, capítulo 4, versículos 6 e 7, que Moisés estava argumentando com Deus que não queria ir salvar os israelitas lá do Egito. Eu sou ruim de fala, não quero ir. O que Deus fez? E aí depois Moisés resolveu, tudo bem, eu vou. Mas, se o pessoal lá, como que eles vão saber que foi o Senhor que me enviou? Aí Deus falou assim, coloca sua mão dentro da camisa, dentro da blusa aí. Aí Moisés enfiou a mão, quando ele enfiou e tirou a mão estava com tsaraat. A tradução para nós fala que estava leprosa, mas não é lepra, é tsaraat. É uma outra doença. Aí Moisés ficou assustado. Olha, que é isso? Aí Deus falou assim, agora coloca a mão de novo. Moisés colocou a mão, quando tirou, a mão estava curada. E esse episódio, Deus falou assim, fazendo dessa forma que você vai mostrar para o meu povo que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o desejo de Deus é que o seu povo estivesse sempre confessando o seu pecado. Apareceu uma mancha na minha pele. E isso pode ser de Saraate. Deixa eu falar com o sacerdote. Que o sacerdote vai ver. Se for de Saraate, alguma coisa aconteceu, eu pequei. E aí, poxa, eu fiz aquilo ali. Então Deus vai ter que fazer o sacrifício para poder estar novamente puro e estar na presença de Deus. Quando a Tsaraate aparecer nas roupas, era a demonstração de que a impureza do homem podia afetar os seus pertences. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado pode afetar os nossos pertences. Será que naquela época poderia, será que hoje pode também? Isso mostra que o pecado, além de afetar o nosso corpo físico, pode afetar tudo que colocamos à nossa mão. E quando encontramos qualquer referência à mão, simboliza obras, aquilo que nós fazemos. Então, tudo que colocamos à nossa mão, estando em pecado, ficaria contaminado ou pode ficar contaminado. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15, Paulo diz o seguinte, abre aspas, porque ninguém pode pôr outro fundamento, aliás, desculpe, antes de falar de Paulo, tudo aquilo que nós colocamos à mão pode estar contaminado. Por isso, Deus mandou que os objetos que fossem contaminados deveriam ser queimados no fogo para serem purificados. E aí é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, pedras preciosas, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Fecha aspas.
As nossas obras precisam ser provadas por Deus. E isso fica evidente quando as impurezas do homem e da mulher devem, tudo aquilo que eles tocaram deveria ser passada no fogo, tá? Porque às vezes aconteceu acidentalmente. No capítulo 5. Capítulo 15 é falado sobre isso. Entretanto, o requisito para a purificação é o quê? A lavagem com água. João capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte, olha lá, abrindo aspas para João 13, 10. Explicou-lhe Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. E aí, em João, capítulo 15, versículo 3, diz Jesus como nós estamos limpos. Naquela época, como os discípulos estavam limpos. Vós estáis limpos, abre aspas para João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra, porque eu vos tenho transmitido. Então, a purificação, a lavagem que nós experimentamos vem pela palavra. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que nos purifica. Jesus estava purificando os seus discípulos através daquilo que ele ensinava, da forma como ele falava. Hoje nós somos purificados quando nós lemos a palavra de Deus. Ou seja, o que vai tirar as impurezas dos nossos atos, das nossas atitudes, é a leitura da palavra de Deus. Deve ser o nosso alvo diário. E por último, e não menos importante, a preocupação de Deus em promover a purificação no meio daquela congregação e a forma como isso iria acontecer era por meio da morte de um animal. O homem precisava se purificar, precisava se lavar, precisava verificar como estava de Saraat, precisava verificar como estavam os seus objetos, a sua casa, as suas roupas. Ok, se lavou, purificou, ok. Então o que eu faço? O animal tem que ser morto. Todo esse processo culminava com o animal sendo morto. O pecador deveria trazer um cordeiro em todos os casos citados em que havia necessidade de perdão por um pecado pessoal. Isso está lá no capítulo 12, versículo 6, versículo 14, capítulo 12, versículo 6 e capítulo 14, versículos 10 e 21. Quando era por uma pureza em objetos, quem morria era uma ave. Capítulo 14, 6, 30 e 50. E as impurezas de um homem e de mulher seriam purificadas com a morte de 2 pombinhos. Qual é a conclusão que nós tiramos de tudo isso que nós vimos aqui, tudo isso que nós lemos e falamos? Esse trecho continua testemunhando o cuidado de Deus, Deus que é santo e que exige santidade do seu povo. O cordeiro era morto para purificar o pecado do homem lá no deserto. Esse cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, tomemos posse dessa bênção oferecida por Deus em Cristo e aproximemo-nos da santidade que Deus deseja de cada um de nós. E eu te incentivo a buscar a purificação através da leitura da palavra. E por isso, esteja conosco todos os sábados, às 21 horas, para nós lermos a palavra de Deus, para única e exclusivamente sermos purificados por ela. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida da sua família. E na semana que vem, estaremos estudando o capítulo 16 até o capítulo 18 do livro de Levítico. Deus abençoe e tenha um domingo abençoado na sua família.